Olá, meu nome é Marcos. Nesse vídeo vamos resolver um exemplo sobre densidade teórica. O enunciado diz o seguinte: o Rod possui um raio atômico de 0,345 nanômetros e uma densidade de 12,41 gramas por centímetro cúbico. Determine se ele possui uma estrutura cristalina cúbica de face centrada ou cúbica de corpo centrado. Para resolver esse exemplo, vamos determinar a densidade para ambas as estruturas e assim comparar com a densidade dada no enunciado, de 12,41 gramas por centímetro cúbico. A fórmula da densidade é dada pela razão entre o produto do número de átomos associados à célula unitária pela massa atômica e o produto entre o volume da célula unitária e o número de Avogadro. Primeiro vamos obter a massa atômica do elemento ródio. Com o auxílio de uma tabela periódica, vamos determinar onde se encontra o elemento ródio. Ele se encontra no grupo 8b e no quinto período. Dessa forma, a massa atômica do ródio é de 102,91 gramas por mol. Agora, de posse da massa atômica, bem como o número de Avogadro, sendo este de 6,022 vezes 10 a 23 átomos por mol, podemos determinar a densidade para cada estrutura. Comecemos pela estrutura CCC. O que vai diferir entre a densidade das estruturas é justamente o número de átomos associados à célula unitária, bem como o volume da célula unitária de cada estrutura. Como obter esses valores? Comecemos por determinar o número de átomos que está associados à célula unitária da estrutura CCC. Como podemos ver, temos um átomo centralizado e em cada vértice temos 1/8 de átomo. Como temos 8 vértices, vamos ter 8 vezes 1/8 adicionado ao átomo que se encontra no centro. Isso nos resulta em 2 átomos. Portanto, o nosso N é igual a 2 para a estrutura CCC. Agora, para determinar o volume dessa célula unitária, precisamos relacionar o raio atômico com as arestas do cubo. Se a gente notar, nesse ponto, os átomos não se tocam, eles só se tocam na diagonal interna do cubo. Então, precisamos relacionar essa diagonal com as arestas e assim determinar o valor para a aresta A ou parâmetro de rede. Podemos relacionar a diagonal interna do cubo com o raio atômico, já que aqui temos 1 vezes o raio, portanto temos R. Nessa esfera interna vamos ter 2 vezes R e nesse último átomo, 1/8 de átomo aqui nessa aresta, vamos ter mais R. Portanto, na diagonal, vamos ter 4R associado. Olhando já essa figura do segmento da diagonal interna, que é descrito por AC, podemos colocá-lo como sendo igual a 4R. Agora, precisamos associar o raio atômico com as arestas. Podemos começar determinando, então, o segmento de reta de AB, que é igual à diagonal da face do cubo. Isso a gente pode fazer por Pitágoras. Então, o segmento de AB ao quadrado é igual a da aresta embaixo ao quadrado, mais a da aresta ao lado ao quadrado. Isso resulta, então, em 2A ao quadrado. Portanto, o nosso segmento AB é igual a raiz de 2 vezes A. O segmento na diagonal interna do cubo pode ser descrito também usando Pitágoras, como sendo AC ao quadrado igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, AC ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 vezes A ao quadrado mais segmento BC, que é caracterizado apenas por A ao quadrado. Isso nos resulta em 2A ao quadrado mais A ao quadrado. Isso resulta em 3A ao quadrado. Portanto, o segmento AC
vai ser igual a raiz de 3 vezes A. Relacionando esse valor com esse valor, podemos dizer então que 4R é igual a raiz de 3 vezes A. E assim o nosso parâmetro de rede A, ou comprimento da aresta, vai ser igual a 4R sobre raiz de 3. Agora, para determinar o volume da estrutura cúbica de corpo centrado, podemos apenas elevar a aresta ao cubo, tendo-se então o valor da aresta como 4R sobre raiz de 3 ao cubo. Isso nos resulta em 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Dessa forma, agora a gente pode pegar essa expressão para o volume da estrutura cristalina cúbica de corpo centrado e o número de átomos da célula unitária com estrutura cúbica de corpo centrado e utilizar para resolver o nosso problema. De posse agora para a expressão referente ao volume da célula unitária para a estrutura cúbica de corpo centrado, podemos dar sequência aos nossos cálculos. Lembrando de converter o raio atômico para unidades de centímetros. Substituindo os valores, chegamos numa densidade teórica para a estrutura cúbica de corpo centrado de 11,40 gramas por centímetro cúbico. Daremos sequência para calcular agora para a estrutura cúbica de face centrada. Agora, para a estrutura CFC, assim como foi feito para a estrutura CCC, devemos determinar o número de átomos associados à célula unitária, bem como o volume da célula unitária CFC, que é feito da seguinte forma. Iniciaremos determinando o número de átomos associados à célula unitária da estrutura CFC. Como o nome diz, a estrutura CFC possui metade de átomos em cada face do cubo. Portanto, como temos 6 faces, vamos ter 6 vezes a metade de um átomo. Além disso, teremos também em cada vértice 1/8 de átomo. Portanto, 8 vezes 1/8 de átomo. Isso nos resulta em 4 átomos. Sendo assim, o nosso N para a estrutura CFC é igual a 4. Análogo ao que foi feito para a estrutura cúbica de corpo centrado, devemos relacionar o raio com as arestas para determinar então a aresta e assim determinar o volume do cubo. No caso da estrutura CFC, os átomos se tocam na face do cubo. Dessa forma, podemos formar um triângulo e, por Pitágoras, resolver o nosso problema. Lembrando que, para esse átomo temos R, para o átomo central vamos ter 2R, e para o átomo do vértice superior vamos ter R. Portanto, a nossa diagonal da face possui 4 vezes o raio. Agora devemos relacionar a diagonal da face com as arestas. Portanto, temos que d ao quadrado é igual a aresta inferior ao quadrado mais a aresta lateral ao quadrado. Isso nos resulta 2 ao quadrado. Portanto, o nosso d é igual a raiz de 2 vezes a. Podemos, então, associar esse resultado com esse resultado para, assim, relacionarmos a aresta com o raio atômico. Dessa forma, temos que 4R é igual a raiz de 2 vezes a, e, assim, nosso parâmetro de rede é igual a 4R sobre raiz de 2. Esse resultado podemos racionalizar, ficando 4R sobre raiz de 2 sobre... Teremos, então, 4R raiz de 2 sobre 2, nos resultando, então, num parâmetro de rede igual a 2R raiz de 2, conforme pode ser encontrado no livro. Análogo ao que foi feito para a estrutura cúbica de corpo centrado,
o nosso volume da célula CFC será a aresta ao cubo. Portanto, teremos 2r raiz de 2 ao cubo, nos resultando então em 16r ao cubo raiz de 2. De posse, então, dessa expressão do número de átomos para a estrutura CFC, podemos retornar ao nosso problema e concluir o cálculo da densidade para a estrutura CFC. De posse agora para a expressão para o volume da célula unitária CFC, bem como o número de átomos associados a essa célula, podemos dar sequência aos nossos cálculos. Lembrando novamente de converter o raio atômico para unidade de centímetros. Substituindo os valores na equação, temos que a densidade para a estrutura CFC é de 12,41 gramas por centímetro cúbico. Dessa forma, o ROD possui uma estrutura cristalina cúbica de face centrada. Agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.